Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar,
Se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu, a alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos felizes por poder estar aqui para glorificar o nome do Senhor, cultuar o nosso Deus. Eu quero cumprimentar também com a graça e a paz do Senhor Jesus aqueles que vão acompanhar pela gravação aqui, o nosso culto. Deus abençoe a todos vocês que estão aí em casa. Nós vamos orar para dar início a esse culto. A banda já está pronta para a gente cantar ao Senhor, todos juntos, com o coração alegre e grato ao Senhor. E vamos poder também ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê graça ao longo de todo o culto. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, de todo o meu coração, pela tua graça, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, pois a tua palavra nos diz que as tuas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar o teu nome, porque convém ao ser humano honrá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, pois o Senhor nos fez, o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. E nós queremos agradecer o Senhor por ter aberto os nossos olhos espirituais, para que nós conhecêssemos o teu Filho amado, o Senhor Jesus, que não é possível conhecer por outra forma, senão pela revelação do Senhor, pelo teu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor receba nessa noite de cada um de nós, Pai, a glória, a honra, o louvor e a adoração, que os cânticos que forem entoados aqui nessa noite cheguem até o Senhor, e que a vida de cada um de nós já seja um sacrifício agradável ao Senhor nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor receba as nossas vidas, visita o coração daqueles que porventura entraram por essas portas angustiados, com problemas dos mais diversos possíveis, e que pelo poder da tua palavra haja cura, salvação, transformação, pelo poder do Evangelho, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez hoje e sempre. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos ministros, de cada um daqueles que tiverem a oportunidade de ministrarem nessa noite, e que tudo seja feito pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós aplaudimos o Senhor agora, como símbolo também da nossa gratidão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom a gente poder estar aqui mais um dia, mais uma vez para louvar o Senhor. E eu estava ouvindo uma mensagem esses dias que dizia que a gente não vem assistir ao culto, a gente vem entregar o nosso culto, a gente vem participar do culto. Então que você possa não apenas assistir ao culto, mas entregar o seu culto ao Senhor, né? Entregar a sua vida ao Senhor. E a gente tem vivido tempos muito, muito complicados, onde a própria Bíblia diz, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E muitas vezes a gente se encontra apático e realmente só assistindo ao culto, né, vendo o Senhor agir, a gente não participa desse culto. Então que você deixe o Espírito Santo guiar você, né? Se você sentir de orar por uma pessoa, se você sentir de levantar as suas mãos, dar glórias a Deus, é o seu culto a Deus, não perca essa oportunidade, amém? Então a gente vai começar com esse louvor que diz: preciso de ti, preciso do teu perdão. Então que você possa se colocar diante do Senhor e engrandecê-lo, louvá-lo, em nome de Jesus. Preciso do teu perdão.
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, Senhor, nós precisamos de ti. Quero fazer uma oração com os irmãos nesse momento. Amém? Que eu e você possamos nos colocar na presença do Senhor. Como acabamos de cantar, muitas vezes, de fato, as lutas, as dificuldades tentam cegar a gente, tentam fazer a gente desistir do caminho que o Senhor preparou para nós. Mas que nós possamos nos colocar diante dEle e dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, que o Senhor me ajude a permanecer contigo até o fim, até aquele grande dia onde o Senhor virá nos buscar. Então que você possa começar a sua oração, o seu clamor diante do Senhor, que você possa aproveitar esse momento, como eu disse no começo, que você não assista simplesmente o culto, mas que você participe do culto, que a sua vida seja um culto ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes estarmos tão apáticos. Muitas vezes a correria do dia a dia, as dificuldades, as lutas, Pai. O mundo tem tentado nos parar como filhos do Senhor, como servos do Senhor, Pai. Mas que em nome de Jesus, cada um de nós possamos nos colocar diante do Senhor nesse momento e clamar, Pai. Nós clamamos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor.
com o teu poder. Restaura, Pai, aquele que está cansado, Senhor. Dá forças para continuar, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor deixou a promessa de que um dia virá nos buscar, Pai. Nós precisamos permanecer contigo até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor dê forças a cada um, Pai. E que nós possamos derramar toda a nossa vida diante do Senhor, Pai. Que o Senhor receba as nossas vidas como um culto, Senhor. Que agrade o teu coração. Em nome de Jesus. Que você continue adorando ao Senhor. Que você continue engrandecendo ao nome dEle. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor agora, que é um salmo. E que você possa fazer esse louvor uma oração ao Senhor. Que você possa colocar o seu coração diante dEle. E que esse louvor possa ser como uma oração a Ele, em nome de Jesus. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Ele sabe, Ele nos conhece e sabe de nós desde o ventre das nossas mães. É isso que diz o Salmo. E mesmo assim, conhecendo muitas vezes o nosso coração tão pecador, nosso coração tão falho, nós que somos tão infiéis muitas vezes, Ele nos ama, Ele nos amou, e esse amor fez com que a gente pudesse viver em abundância e saber que um dia Ele virá para nos buscar. E essa é a esperança que precisa reinar em nossos corações. Não é a esperança de boas coisas aqui, não é a esperança de uma vida boa aqui, mas é de uma esperança de uma vida eterna ao lado do nosso Criador. E é isso que deve reinar em nossos corações. Que as coisas daqui não venham jamais tirar a saudade e a vontade de estar perto do nosso Deus. Em nome de Jesus. Aquele que há de vir virá e não tardará. E que eu e você possamos estar firmes, possamos estar no caminho eterno, para estarmos junto com Ele naquele grande dia, em nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Amém, Senhor. Nós aguardamos esse dia, Pai. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Amém. Vamos cantar que Ele é o Senhor e que Ele é digno de toda honra e de toda glória. E que você possa continuar adorando Ele, exaltando o nome dEle, em nome de Jesus. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor,
tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Amém. Amém, Senhor. Nós esperamos, Pai, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Pessoal que vai ver a gravação, Deus abençoe. Esses 2 domingos para a gente está sendo uma prova de fogo, né? Domingo passado, mais ou menos na metade do culto, nós tivemos um acidente logo aí à frente, graças a Deus, sem vítimas, glória a Deus por isso. Isso é o mais importante. Alguns danos materiais, aos quais, acredito eu, serão restituídos, o que é de só menos importância, né? Mais importante é que nem a pessoa que causou o acidente, nem os demais envolvidos ficaram feridos, exceto o bolso, né? E agora a gente tem um problema que surgiu ontem, não conseguimos resolver, a gente não conseguiu reverter, que foi um problema na rede, na servidora, né, da nossa internet, e a gente então vai ficar sem essa interação ao vivo, né? Os irmãos assistirão o culto posteriormente, assim como aconteceu hoje pela manhã no devocional e na EBD. Então, os irmãos, poucas horas depois, lançaram a gravação. Fica aqui, então, o meu chamado, inclusive, para que os irmãos divulguem, os irmãos que estão presentes, divulguem os links, assim que chegarem em casa, e que estiver disponibilizado, né, Ângelo? Assim que estiver disponibilizado, os links sairá pelo YouTube, o pessoal que está inscrito, só lançar lá. Acredito que isso deve se reverter. Era para ter sido feito hoje o trabalho. Inclusive, alguns irmãos ficaram aqui o tempo todo de plantão. Um dia atípico como hoje, inclusive por conta da eleição, mas os irmãos ficaram aqui de plantão e não vieram e avisaram, pouco antes de eu sair de casa, avisaram que o serviço foi remanejado para amanhã. E, enfim, mas, contudo, nosso Deus é bom e maravilhoso. Aproveitando então que eu falei sobre inscritos, tanto o pessoal que vai ouvir, o pessoal que está aqui presente, se os irmãos ainda não se inscreveram nos nossos canais, eu gostaria de pedir para tanto curtir a nossa página oficial, graças a Deus superou, durante a pandemia, nós iniciamos a pandemia com cerca de 800 e poucas pessoas em nossa página, já superamos a marca de 1.000, e acredito que vai continuar subindo, e a internet também, né, que a gente teve que fazer um outro canal, do zero, a gente já está em 189 pessoas inscritas lá, é um número pequeno da nossa realidade, é bastante compreensível. Que os irmãos deem uma clicada lá, curtam o nosso canal, isso dá relevância, segundo o meu professor ali, o Caio, isso dá relevância para o canal, né? Comentem lá, ativem o sininho para as novidades, enfim, essas coisas todas aí de internet, que nem eu manjo muito bem. Antes de eu continuar aqui os avisos, Deus abençoe o Eduardo e o Vitor, estão com a gente. Onde estão o Eduardo e Vitor? Legal, prazer conhecer vocês. No 3, 1, 2, 3, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui com a gente, voltem sempre, Deus abençoe. Deixa eu falar aqui rapidinho, antes da gente ir para a mensagem, os irmãos quiserem, eu vou deixar para anunciar o capítulo depois, mas nós vamos de Salmo de novo hoje, tá?
Hoje de manhã nós falamos sobre um tema muito complexo, seria a missionária Simone, responsável pela escola dominical, mas ela não pôde, ela ficou impedida, e eu tive então que cobrir, olha a responsabilidade, cobrir missionária Simone numa aula de escola bíblica dominical. E eu falei então hoje sobre esse tema, que é um tema muito complexo, aliás, que é um tema que está cada vez mais ausente dos nossos púlpitos, uma mensagem do inferno, né? Um estudo bíblico do inferno, literalmente. Falamos a respeito da condenação eterna, e acredito que deva ter contribuído de alguma maneira. Os irmãos podem assistir, a aula está completíssima lá, e eu sugeriria que os irmãos assistissem. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá? Para quem ainda não tem disponibilizado o canal da igreja, que é esse, inclusive, que os irmãos fazem as inscrições e as reservas para os cultos, basta entrar lá e mandar uma mensagem direto para mim, se restar alguma dúvida lá. Óbvio que não dá para explicar tudo, o assunto é muito denso, está dentro, né? Está dentro de um escopo maior, que é a escatologia, que é uma das matérias mais difíceis e mais controversas que a gente tem na teologia, independente das vertentes teológicas. Mas se restar alguma dúvida com respeito ao tema condenação eterna, juízo final, inferno, esses temas correlatos, eu fico à disposição dos irmãos. As respostas mais difíceis, pastor Jefferson, pastor Ed e Simone vão responder. As mais fáceis eu vou responder, tá bom, irmãos? Pastor, eu não entendi essa parte, eu não entendi aquela outra parte, eu não entendi isso, não compreendi muito bem isso. Fica aberto o canal para os irmãos fazerem os questionamentos, tá? Então eu falei hoje sobre esse tema, e a semana que vem termina a revista, né, pastor? Semana que vem, que termina então no céu. A gente sai de uma matéria do inferno e vai para uma matéria do céu. É assim que vai terminar essa revista, 13 lições maravilhosas. Eu fiz questão de escolher essa revista, da editora Wesleyana, inclusive para a gente consolidar, resgatar muito da nossa própria teologia original, né? Original no sentido de, desde quando iniciamos a igreja aqui no ano 92, né? Oriundos de um ministério que já é pautado nessa teologia armínio wesleyana, e eu queria resgatar, na verdade é uma proposta minha nos próximos anos, resgatar e consolidar essa teologia armínio wesleyana na igreja cristã ibero-americana como um fundamento, como uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, tá? Então nós falamos só para a gente relembrar, irmão, só para a gente relembrar, tudo isso está gravado nos nossos vídeos, que já são quase 300 vídeos agora, né? A última contagem deu 280 e pouco, né, Caio? 281 a última contagem. Calculo que de lá para cá a gente já fez mais uns 6, 7 vídeos, então já estamos chegando aí, Gabi, quase 300 vídeos, quem diria, hein? Quase 300 vídeos só durante a pandemia, com temas: o fundamento da família ajustada, a realidade do pecado original, a experiência do arrependimento, a fé salvadora, a bênção da salvação, santificai-vos, é o nome de uma outra matéria, a vocação ministerial, 7 aspectos da mordomia cristã, a consistência doutrinária do livre-arbítrio, reino dos céus, a ressurreição dos mortos e a condenação eterna hoje. E a gente termina semana que vem, não sei quem é que vai dar aula, mas como eu sempre digo, sempre gente muito boa e sabe o que está fazendo, compreende bem o que está fazendo. A vida eterna, tá? São temas que estão ficando muito à margem dos nossos púlpitos, porque o pessoal estava muito preocupado com essa coisa de paparicar, com teologia da prosperidade, esse modismo chato que entrou na igreja, esse modismo bobo que entrou na igreja, a teologia do coach, né? E tudo isso vem trazendo muito transtorno para a igreja e distanciando a igreja da teologia saudável, do biblicismo histórico, e a gente tem procurado resgatar isso, tá? Após a semana que vem a gente entra então em matérias avulsas, até que a gente tenha o recesso. Nós temos um recesso da escola bíblica dominical, e então a gente volta o ano que vem com novos temas, né? Depende muito do tema anual, nós vamos começar a escolher o nosso tema anual. O tema desse ano foi família, missão possível, porque a gente viu a família sendo massacrada de todas as formas, pelos novos apelos, modalidades, formatações de famílias e sobretudo esses clamores ideológicos em nossos dias. Então também a gente quis colocar um paredão, aqui vocês não vão mexer,
em matéria de família. Lembrando que a família evangélica não está muito bem, tá? O número de divórcios entre evangélicos, por exemplo, cresceu absurdamente a ponto de se equiparar aos divórcios de não cristãos, não evangélicos. O índice de violência doméstica em lares cristãos cresceu muito, muito, muito. 2 trabalhos que eu li esse ano, um do Mackenzie e outro dos irmãos menonitas lá de Pernambuco, mostrou que há muita violência doméstica dentro de lares evangélicos, lares cristãos evangélicos. Vocês viram isso aqui também. O trabalho que mais me impressionou foi o do Mackenzie, que dizia 42% das mulheres evangélicas sofrem algum tipo de abuso ou de violência doméstica. Olha isso, gente, escandaloso esse dado, é ou não é? É uma entidade muito reconhecida e séria, que é o Mackenzie, tá? Reconhecido internacionalmente, para levantar um estudo desse, dizer que mulheres evangélicas também sofrem abuso e violência doméstica. Isso é gravíssimo, e a gente precisa repensar, e isso tem causado inclusive outros efeitos, né? Efeitos em cascata que acontecem nas famílias, a depressão, o índice de suicídios, inclusive pastores, irmãos, o índice de suicídio cresceu exponencialmente, a depressão, lembrando que nós respeitamos a patologia, tá? Não é que a gente acha que todo mundo que é depressivo é fresco ou coisa do gênero. Nós respeitamos a patologia, mas nós entendemos também que muito dessas patologias, como depressão, por exemplo, essas patologias da alma, elas poderiam ser de alguma maneira evitadas, se não atenuadas, tá? Então nós falamos a respeito disso, e o tema foi por conta disso. O tema do ano que vem, vocês vão saber, mês que vem, nós estamos fazendo aí uma rebuscagem com os obreiros, com os pastores, e vocês vão ter em breve o tema de 2021, né? Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos, concernente ao batismo, mês que vem, o batismo já está consolidada a data, será no dia 12, tá? No dia 12, acho que é o segundo sábado. Eu estou sem os meus dois cérebros, eu estou sem meus 2 HDs externos aqui, sem Mara e sem Simone aqui, que me ajudam sempre, tá, irmãos? Mas me parece que vai ser dia 12, né? Dia 12, mês que vem. Nós vamos ter 2 ceias para a gente conseguir servir o maior número possível de irmãos. Só tomarão ceia fora do ambiente de culto os irmãos de fato impossibilitados, e serão servidos nas suas casas, tá, irmãos? O restante, os demais irmãos, serão servidos aqui na igreja, tá? Nós vamos fazer o possível para a gente conseguir congregar o maior número de irmãos, óbvio, em cultos separados. Se necessário for, nós fazemos ou faremos 2 ou 3 ceias para que todo mundo seja contemplado, tá bom? Então eu quero pedir para os irmãos ficarem bastante atentos. Mês de dezembro vai ser todo diferentão, com o final da escola dominical, recesso, essas outras agendas que a gente tem aí também. Semana continua tudo igual antes da gente ir para a palavra. Quarta-feira, espero que a internet já esteja normalizada. Sábado e domingo. Sábado e domingo que vem, tá? Todos os eventos eles vão acontecer, acredito eu, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial, como o de hoje. E por último, quero continuar pedindo para os irmãos ofertarem, sempre agradecendo a Deus pelos irmãos que têm nos abençoado, têm abençoado a obra de Deus de um modo geral, e a gente tem conseguido não só manter essa causa e essa casa, mas também os nossos irmãos que estão lá no Maranhão, lá na Bahia. Nós começamos agora, recentemente, muito homeopaticamente, a gente começou a abençoar a Casa Missionária, que é um lugar que recupera pessoas, né, do submundo das drogas, adictos, né? Então eu quero pedir para os irmãos continuarem ofertando. Dessa maneira a gente continua não só caminhando na direção do crescimento, mas fazendo muito mais, tá, irmãos? A nossa ideia é que a igreja não pare, e de fato não parou, gente, tá? Durante toda a pandemia, obrigado, irmão, durante toda a pandemia nós não paramos, oscilou um pouco a questão da arrecadação, da contribuição da igreja, mas eu percebi como a igreja é engajada de fato, como os irmãos são engajados de fato, e a gente conseguiu superar e conseguiu se manter. Eu peço e desafio os irmãos que a gente não largue essa corda, tá, irmãos? Aliás, o melhor período
para que a gente demonstre a nossa generosidade são esses como a gente está vivendo agora, tá? Muitas igrejas fecharam. Eu disse esses dias aí que grandes empresas sofreram impacto, algumas empresas fecharam, embora a igreja não seja empresa, ainda que alguns a tratem dessa forma. Algumas igrejas da mesma maneira, não suportaram, entraram em colapso. É capaz que vocês nos próximos meses passem em ruas e avenidas e vocês vejam o tanto, principalmente de igrejas que não têm propriedades, né, que não são donas do próprio espaço de culto, elas tendem a ter um grande problema de se manter aberto e tendem a sofrer esse colapso, típico desse tempo. Então vocês vão observar em avenidas e ruas muitas igrejas fechadas, em razão de não conseguirem superar principalmente esse obstáculo, que é o obstáculo financeiro. Esse impacto lá no campo missionário foi muito, muito, muito mais grave, como eu tenho dito repetidas vezes, só para os irmãos terem uma noção do que aconteceu. Amigos meus, que estão em outros países, em outros continentes, relataram situações em que chegaram a 80% a menos da contribuição. Imaginem vocês, se para a gente que está aqui na nossa nação, no nosso ambiente, reclamando do preço do arroz, né? O arroz que está, a gente tem que colocar no cofre, né, pastor Jefferson? Daqui a pouco o pessoal está procurando arroz na casa da gente, né, para roubar. E para a gente que está aqui, essa situação toda, hoje a gente foi comprar, irmão, a gente foi no açougue, olha que coisa. Ô Lincoln, a picanha, hein, rapaz, eu falei da picanha hoje cedo. A gente foi no açougue hoje, irmãos, que complicado que está comer bife, né? A gente tem que comprar um para cada agora. Para a gente que está vivendo aqui nessa situação, foi difícil, imagina para quem está lá fora, dependendo da nossa generosidade, a coisa foi difícil. Vamos nos colocar em pé e vamos orar consagrando os dízimos, as ofertas, as contribuições. O pessoal de casa sabe que a conta bancária, a modalidade de contribuição online, tem a conta lá, tanto no início, fica randomizando lá no nosso vídeo, só pegar o número da conta. Se quiser entrar em contato com a gente, é só pegar aquele número que está lá do WhatsApp, você pode ofertar também através de boleto bancário, se desejar. Se quiser contribuir para uma obra específica, nós temos uma obra missionária no Maranhão, na Bahia, estamos, como eu disse, começando a contribuir aqui, ainda é muito pouco que a gente faz, espero que a gente consiga fazer mais. A Casa Missionária, onde está também o nosso querido irmão Mateus, e a gente quer fazer muito mais. Esporadicamente a gente manda dinheiro para outros lugares quando a gente recebe o apelo e pode, tá? Na sequência a gente vai entrar na pregação. Querido Deus, oramos em nome de Jesus. Quero te agradecer, Deus amado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres generosos, de mão aberta, corações abertos, ó Deus, para contribuir, para sustentar a tua causa, a tua casa, em todos os lugares onde temos chegado, Deus. Eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, ó Deus, e aqueles que não têm conseguido, não têm podido contribuir financeiramente, materialmente, todavia, investem pesado através da intercessão, do jejum, com o seu amor, com o seu apoio, com a sua motivação. Oramos, ó Deus, também para que os nossos corações e vidas estejam prontos para recebermos a tua palavra. Fala, ó Deus, conosco, o teu povo quer te ouvir. Amém. Podem sentar um pouquinho. Vamos de salmo de novo, irmãos. Continue orando pelos nossos. Semana passada eu derrubei desse lado, né? Vou deixar aqui para você não correr perigo. Se cair, cai do lado de cá. Algumas semanas atrás eu preguei sobre o Salmo 13. E hoje eu quero falar sobre um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, tá? Que é o Salmo 23. Vamos dar uma chegada lá? Vou procurar, depois de pregar tantas vezes, eu não me lembro tanto de vezes que já preguei sobre o Salmo 23, é difícil a gente não repetir algumas coisas, mas eu vou fazer o possível para que a gente não repita, embora para quem está ouvindo a primeira vez, pode ser que seja novidade, muitas coisas que eu eventualmente pregue de repeteco, mas os irmãos que acompanham aqui todo esse tempo já me viram pregar o Salmo 23, então em respeito a isso eu vou procurar não repetir muitas coisas, tá? Embora algumas elas são muito, digamos, imprescindíveis, não tem como a gente não passar por elas, tá? O Salmo 23 é, como eu disse, um dos salmos, é um salmo muito conhecido. Você pode encontrar o Salmo 23, inclusive, num quadro de parede de um bar
de um supermercado, mas nas casas de muitas pessoas. Mas muito mais do que o Salmo 23, irmãos, está estampado num quadro na parede, o Salmo 23 ele precisa ser vivido, tá? Eu acho que é bom a gente começar por aqui. Mais do que a gente pendurar o Salmo na parede dos nossos quartos, das nossas salas, das nossas empresas, ou enfim, de qualquer outro lugar, o Salmo 23 ele precisa estar estampado em nosso coração, na tábua, usando uma linguagem bíblica, na tábua do nosso coração. Esse salmo tem que estar impresso no nosso coração. Como a gente tem uma cultura cristã no Brasil, contando todas as vertentes cristãs, o Salmo 23 também é conhecido, e às vezes ele é proferido como uma reza, é proferido como uma oração, é cantado em verso e prosa. O Salmo 23 ele é vocalizado de todas as maneiras. Muitas pessoas, inclusive pessoas que hoje nem cristãs são, sabem de cor os 6 versículos do Salmo 23, conseguem declamar, recitar o Salmo 23. Então o Salmo 23 é um salmo bastante conhecido, e muita gente conhece inclusive o Salmo 23 como o Salmo do pastor. E é um chavão agora, é um clichê o que eu vou dizer para vocês, que é muito mais importante do que conhecer o Salmo do pastor, é conhecer o pastor do Salmo, tá, irmãos? Muita gente que a gente conhece, inclusive, conhece a Bíblia, a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Inclusive muita gente que circula nas igrejas e que frequenta a igreja, que são membros de igreja. Esse é um paradoxo, essa é uma contradição real, não tem como a gente refutar a respeito disso, tá? Os crentes, inclusive, leem muito menos a Bíblia do que deveriam. Já estive em alguns lugares, já estive, por exemplo, em país muçulmano, em que crianças aos 6 anos de idade já leram, né, e já decoraram muito do Alcorão. E muitos adultos que a gente tem nas nossas igrejas, lamentavelmente, não tem esse hábito, não tem essa paixão, não tem esse desejo, não tem essa vontade de aprender, absorver da palavra de Deus. Óbvio que não lê por ler, e não decorar para se mostrar, para se exibir, porque muitas vezes eu vi pessoas se exibindo, e exibindo conhecimento bíblico. Isso também não é razoável, isso não é bom, tá? Então é preciso conhecer o pastor do Salmo. Essa ideia de um Deus pastor é muito presente na Bíblia. Antigo e Novo Testamento a gente tem essa ideia de um Deus pastor. Quando os escritores da Bíblia se reportam e usam esse símbolo, essa metáfora, essa analogia de um Deus pastor, tem também a ideia, tem também essa intenção de mostrar, aliás, a gente entender que eles viviam em ambiente muito mais rural, né? Eram camponeses, eram pessoas que lidavam, né, com a agropecuária à época, e tinham muito desse contato direto com o campo e com as coisas do campo. Se fosse nos nossos dias, a simbologia, as analogias, elas seriam muito diferentes. Então a gente precisa conhecer a respeito disso. Deus se manifesta aqui, se revela aqui no fraseado de um pastor, que é o pastor Davi. Para você entender bem essa passagem, é preciso conhecer um pouco do caráter, da personalidade da pessoa que está escrevendo isso aqui, que tem uma experiência, e a experiência dele, em termos conceituais, ela contagia isso aqui. Davi era um pastor. Quando você tiver tempo, se hoje ou durante a semana, você pode ler os capítulos 16 e 17 de 1 Samuel, e você vai observar lá que ele era um sujeito muito ativo, e ele tem como origem essa profissão, né, de pastoreio, a herança de família, fazia parte do convívio dele e tal, e ele escreve isso com muita propriedade, mas muito mais do que ele ter essa questão do empirismo, né, da experiência, ele faz essa leitura também de Deus. A partir da sua experiência é possível que ele compreenda Deus, que aqui se revela como Yahvé ou Jeová Raá, o Senhor que é o pastor, Deus que é o pastor, está muito presente. Você vai encontrar com muita frequência isso nos Salmos, nem se fala,
nos profetas, no Novo Testamento. Eu vou ver se a gente consegue chegar por lá, pelo menos em uma ou duas passagens a gente consegue chegar por lá. Mas antes de eu sair da introdução para a gente efetivamente ir para a mensagem, para o corpo da mensagem, para o grosso da mensagem, eu gostaria que você tivesse em mente duas questões, duas perguntas, de você para você mesmo. Eu vou sugerir as perguntas, e ao longo da minha pregação, da mensagem, ao longo da exposição, que você dê essa resposta para você mesmo. São duas perguntas simples, que exigem duas respostas muito exatas, muito precisas, que não dá para a gente titubear. Primeira pergunta, e isso tem muito a ver, inclusive, irmãos, com esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia, que eu tenho dito com muita frequência, é o tempo da gente ter grandes experiências com Deus, irmãos. Amém? Esse é o momento da gente ter grandes experiências com Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que pode soar meio esquisito, mas muitos de nós que tivemos ou que estamos tendo muitas experiências com Deus, talvez vamos ter saudade desse tempo, se a gente sair dessa situação e não continuar algumas coisas que a gente não praticava, que não vivia, não experimentava e passou a viver, experimentar durante a pandemia. Por exemplo, muito crente começou a orar agora na pandemia, ou reativou a sua vida de oração. Alguns crentes viram a importância da igreja, já que a gente vive um tempo de desigrejado e de gente que até ex-crente, um bocado de gente que no meu tempo desigrejado era desviado, gente, que fica malhando e atacando a igreja, mas muitos nesse tempo repensaram e eles viram a importância da igreja, a importância da comunhão, de estar junto com os irmãos. Eu me lembro, por exemplo, eu não estou esquecendo de nada aqui não, pode ficar tranquilo que eu volto para lá para o eixo. Eu me lembro que um dia uma irmã, que se estiver ouvindo, eu não vou dizer o nome, mas ela sabe quem é, ela quis abraçar, olha que interessante, foi lá no portão de casa, chamou a Mara lá e queria dar um abraço. Olha a saudade do abraço de um irmão, né? Então é importante que a gente preste atenção nisso. Primeira pergunta que você deve responder ao longo da nossa pregação aqui: o Senhor tem sido o meu pastor? Parece simples isso, né? Segunda pergunta: eu tenho sido de fato ovelha? Aparentemente simples, as duas perguntas, e durante a pregação você responda para você mesmo, faça esse juízo, segundo o que Paulo fala em 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, que você faça essa análise de consciência, que você examine a sua consciência. Paulo diz: examine-se você a si mesmo. Deus tem sido o seu pastor? Você tem sido ovelha? Quando o salmista abre aqui dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele tem em mente um Deus que supre as suas necessidades mais íntimas, de um Deus que tanto é completo quanto nos completa. Viver em Deus, irmãos, e viver para Deus, viver por Deus, através de Deus, viver dependendo de Deus, irmãos, é superar todas as outras ausências. No mundo cada vez mais materialista, e eu não quero dar a impressão aqui de uma pregação de monge, mas no mundo cada vez materialista, e de uma igreja que se tornou materialista, a gente precisa repensar do que nós dependemos, e de quem nós dependemos. O que é que nos satisfaz? O que é que nos alegra? O que é que nos faz contemplar a vida? Qual o óculos que a gente coloca para celebrar a vida? O que é que nos faz feliz, né? O que é que a gente ama de fato? O que realmente é importante para a gente? Então, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esqueça a geladeira cheia, esqueça salário alto, esqueça bens, esqueça as coisas daqui do agora, porque ele não se refere a isso. Até porque nós estamos falando de um homem que durante todo o seu período, e que a gente consegue pesquisar na Bíblia, ele passou por altos e baixos, por momentos terríveis, inclusive muitos desses momentos à beira da morte, que inclusive acredito que dá base para ele fazer algumas metáforas aqui, algumas analogias aqui. Nós não estamos falando de uma pessoa que não passou por situações de privação. É só a gente estudar a vida do Davi, sacerdote, profeta,
rei. É só a gente estudar a vida desse homem, em que ele viveu muitas vezes na iminência da morte, perseguido, traído. Interpretar o versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como se de fato nada de material nos faltasse, como se de fato nada de material se ausentasse da nossa vida, é no mínimo inocente demais. É no mínimo inocente demais. Para não dizer muitas vezes especulação ou até mesmo manipulação da palavra, como alguns fazem. Alguns crentes muitas vezes podem até ficar, como dizia numa palavra antiga que não se usa mais, encafifado, né? Ele poderia, Deus, mas olha como está a minha situação, perdi o emprego, geladeira vazia, um monte de coisa acontecendo, e a tua palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele tem em mente aqui algo muito mais sublime, algo muito mais além. Se a gente for pautar a nossa experiência naquilo que a gente pega, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, obviamente que a nossa fé tem um ponto cego, no mínimo um ponto cego. A gente não está conseguindo entender adequadamente a Bíblia, nós vamos mostrar como a gente tem que entender isso de forma muito mais além. Porque enquanto para um ímpio, para alguém que não conhece a Deus, ele só se sente completo, só se sente satisfeito, se ele de fato tem todas as coisas materiais que o agradam, que o completam, ou que deixam ele feliz. Se a gente for assim, irmãos, a nossa fé é uma fé muito fútil. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, olha que interessante, deve ser o capítulo 4. Eu queria que desligasse um dos ventiladores aqui, aliás, só está esse, então desliga esse, por favor, irmãos. Está me deixando aqui meio complicadinho com a garganta. Mateus capítulo 4, naquele episódio em que Jesus está sendo tentado por Satanás. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista tem algo em mente muito mais sublime do que as coisas materiais, do que as coisas que a gente pensa, o que a gente entende, que a gente compreende, ou que o mundo vai introjetando no coração e na alma da gente. Capítulo 4, verso 4, nesse embate que Jesus tem com Satanás no deserto, pós-batismo, pós-jejum, olha o versículo 4, que é um repeteco, praticamente é uma reprodução de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, está escrito, o ser humano, estou lendo a versão NAA, tá, irmãos, Nova Almeida atualizada, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente já começa a entender as coisas de um modo diferente, de uma forma diferente, de uma maneira diferente, porque não são só essas coisas, e a gente teve, como eu disse, uma experiência muito profunda com Deus, aqueles que quiseram, aqueles que se deram a chance, puderam ter uma experiência muito profunda com Deus, porque o que restou para a gente, irmãos, senão dependência e crença, e fé depositada em Deus. Nós vamos avançar um pouquinho mais para o capítulo 5, verso 6 de Mateus, é só virar a página. Tinha uma música antiga de um grupo, não que eu gostasse, e não que ache bonito, eu vou só citar a título de exemplo, né, que fala sobre essa insatisfação humana, de sempre querer, era uma música antiga de um grupo, se eu não me engano, Titãs, em que ele dizia, a gente não quer só comida, né? A gente quer bebida, diversão e arte. Estão lembrados? Quem é dessa época, gente? Quem é dessa época? O Wagner não era, porque o Wagner é novinho, eu sei que você não era desse tempo. O ser humano é assim, né? Eu falo sobre isso quando cito, mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, a gente precisa voltar para a Bíblia e ter fome das coisas que o mundo não tem fome. Porque enquanto o mundo que a gente está vivendo, o mundo que a gente habita, esse mundo moderno, nessas realidades pós-modernas, que já estão querendo chamar de hipermoderno, enquanto o pessoal só se sente saciado, completo, pleno, com as coisas que o mundo pode oferecer, ainda que seja de maneira muito efêmera, né? A gente experimenta hoje, amanhã já não tem. Agora a gente teve, por exemplo, essa coisa da Black Fraud, né? De novo, irmãos, de novo. Não que não possa, não que não deva, não que a gente não tenha que aproveitar oportunidades, mas muita gente às vezes compra o que nem precisa. Sim ou não, irmãos?
Quando a gente começou a ter esses aparelhos multifacetados, né, com um monte de coisas para usar, já se falava, irmãos. Se você olhar no seu celular, por exemplo, nos aplicativos, muitos deles você nem sabe quais são todas as funções, e mal você aprende a usar esse celular, aparece um outro na praça e você já quer o outro, porque você precisa, eu tenho que ter esse outro. Mas não precisa. Você viveria muito bem sem isso. Entende? Não é interessante, aliás, fazer essa comparação agora, irmãos? Não é interessante como a gente acha R$28 muito dinheiro para o arroz, mas a gente não acha R$3.000, e olha que eu estou jogando aqui numa coisa mediana, a gente não acha muito R$3.000 num celular, que não enche bucho, não enche bucho. Alguém aqui já comeu celular, gente? Entende? A gente acha muito caro, R$48, o contrafilé, mas a gente não acha muito caro o tênis de R$2.000 só para se mostrar na internet. Essa é a geração que a gente vive, é essa a geração que a gente tem, é a geração que gasta fortunas com o fútil e reclama de gastar no essencial. Mas olha o que a Bíblia diz aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a proposta desse pastor. Saciar você do que é eterno, saciar você daquilo que absolutamente nada nesse mundo vai poder saciar você, que você não vai encontrar em nenhum outro endereço, senão na palavra de Deus. Paulo entendeu isso muito bem, não só ele, mas Paulo deixa registrado, ele entendeu isso muito bem, e isso vai de encontro, irmãos, ou vai ao encontro dessa pregação horrorosa, que plantaram na igreja, que eu bato nessa maldição, já faz muitos anos, quase todo o tempo de pregador, desde quando esse negócio nasceu. Eu me lembro a primeira vez quando eu li uma matéria na revista Veja sobre a ascensão do neopentecostalismo do Brasil, e a proposta da pregação do triunfalismo e da prosperidade. Eu lembro que eu mandei naquela época a gente não tinha esses recursos que tem hoje, o recurso mais avançado que tinha era o fax. Eu ainda morava no Tatuapé, antes de casar, e eu mandei para a redação da Veja uma crítica em relação a isso. Não publicaram um bocado de outras coisas, mandei um fax lá para a redação da Veja, e falando a respeito disso, e lamentando, porque enquanto estavam celebrando a ascensão de uma das teologias que mais devastou a igreja brasileira, cresceu o número de membros da igreja, mas decresceu o número de pessoas que conhecem a Bíblia com profundidade, e têm comprometimento com o Evangelho de fato, e assim por diante. Eu lamentava isso quando mandei um fax para a revista Veja, mas lamentavelmente não, e eu era assinante à época e não foi publicado. Mas olha o Paulo, capítulo 4 do livro de Filipenses. Aliás, Filipenses é passagem obrigatória, tá, gente? Todas as vezes, todos os anos, mas é passagem obrigatória, quando nós estivermos passando por períodos de baixa, períodos complicados, é preciso que a gente entenda isso, tá? Até para que a gente se desintoxique dessa maldita teologia da prosperidade, que eu faço questão de bater nela todas as vezes que prego e tenho oportunidade, porque ela prejudicou a igreja, não trouxe muita coisa boa para a igreja, aliás, não trouxe nada de bom essa teologia nefasta. Fez com que muitos cristãos crescessem os olhos nas coisas da vida aqui e se esqueceram das coisas do céu. Capítulo 4 do livro de Filipenses, estou chegando lá, tenha um pouquinho de paciência. Versículo 11 em diante. No mundo de gente insatisfeita, minhas meninas não gostam de ouvir isso, nunca gostaram de ouvir isso. Eu acredito que os filhos de vocês que têm filhos da faixa dos meus filhos, e vocês que são casados mais ou menos no mesmo tempo que eu sou casado, nós estamos já chegando nos 29 anos de casados. Então, quando a gente dá aqueles exemplos da nossa infância, né? Porque a maioria de nós aqui, irmão, era tudo pé rapado, é ou não é? Não é? A maioria de nós aqui é tudo gente pobrinha. Então a gente aqui viveu situações que os nossos filhos, e até de certa maneira, irmãos, a gente, em alguns momentos pode ser que a gente mimou demais, porque a gente não queria que os filhos, nós não queríamos que os filhos. Paul Washer fala a respeito disso. Eu não sou um fã do Paul Washer, mas Paul Washer diz a seguinte coisa: o que forjou o caráter dos nossos, em nós, o que forjou o nosso caráter
foram as privações que a gente teve. Foi o que forjou o nosso caráter. Mas uma geração que não passa as privações, ou que não passou as privações, ou que não experimentou muitas das nossas privações, provavelmente serão privadas de experiências que fazem com que as pessoas sejam muito mais fortes, porque mar calmo não faz bons marinheiros, como diz o ditado, né, irmãos? Olha o que Paulo faz aqui no versículo 11: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto a ser alimentado como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade, ou como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive passar necessidade, fazendo a leitura de trás para frente, viver privações. Voltando para o Salmo 23, irmãos, vamos para lá? Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós vivemos nessa sublimidade daquilo que é eterno, em detrimento daquilo que é efêmero, irmãos, então, ainda que a gente não tenha as coisas que todo mundo tem, a gente continua satisfeito, feliz. Amém, irmãos? Ainda que a gente não tenha o carrão do ano, a casa da hora, ainda que a gente não faça a viagem dos sonhos, ainda que a gente não vista as roupas de grife, contudo a gente se sente pleno. Eu me lembro dessa experiência que já contei várias vezes aqui. Foi um missionário pernambucano que falou para mim uma época, ele ficou hospedado em casa, e ele contou essa experiência numa pregação aqui, eu quero reproduzir. Ele fala a respeito de eu não sei se foi fato verídico, se foi apenas a título de ilustração, mas ele falou aqui nesse púlpito muito tempo atrás. Ele disse que tinha um irmãozinho muito pobre. 2 irmãozinhos muito pobres foram ao shopping center, desses shoppings muito luxuosos, né? E aí um colou a testa na vitrine do shopping, vendo aquelas coisas bacanas, né? Aquelas coisas bem chique. E aí o outro falou assim: irmãozinho, é ver com os olhos e lamber com a testa. E aí o irmãozinho olhou para ele: não, estou admirado aqui, irmão, estou admirado, estou muito feliz como meu pai é dono de tudinho isso aqui. Entende, irmão? Meu pai é dono de tudo isso. É assim que a gente se completa em Deus, irmãos, e se sente pleno. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu vivo isso em Deus, eu não me sinto menos, e nem menor, e nem menos saciado do que o sujeito mais rico, o maior magnata, o sujeito bilionário que sai na Forbes. Eu não me sinto menos do que ele, até porque eu posso não só me apropriar do que ele tem, mas eu posso me apropriar até do próprio Deus. Olha que interessante, o Senhor é o meu. Eu acho tão bonito, irmãos, isso aqui é coisa que eu esqueci de destacar. É tão bonito isso aqui, quando ele fala, é o meu pastor, essa sensação de pertencimento, de pertencer e de ser pertencido. É muito interessante isso. Isso dá a ideia de uma intimidade muito profunda. Quando você fala, por exemplo, é a minha mulher, é diferente, né? É meu esposo, é a minha filha, é o meu filho, e muito mais do que meu filho, minha esposa, minha filha, meu esposo, é o meu pastor, ele é meu pastor. Dá essa ideia de proximidade, de paternidade, de intimidade, de estar tão perto dele. No versículo seguinte em diante, fala a respeito das ações de Deus em relação às ovelhas. Lembrando, irmãos, que essa ideia essa relação que se tem, ela fica muito vívida se a gente entende a linguagem da época. Vamos passear um pouquinho aqui, por exemplo, no Salmo 100. Lembrando que foi Ele que nos escolheu e nos trouxe e nos fez ovelha do seu pasto. Ele nos trouxe para perto dele. Olha o versículo 3 do Salmo 100. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho. Na minha versão, rebanho do seu pastoreio. Na sua versão pode estar escrito ovelha do seu pasto. Tá? Então a gente não pode esquecer disso também, que foi Ele que nos fez. Tá? Não é mérito nosso. Não foi um dia que a gente acordou, que maravilha, hoje eu quero ser ovelha de Deus. Não, Ele nos escolheu e nos fez suas ovelhas. Voltando para o Salmo 23, então, verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso fala, irmãos,
daquela trilogia que a gente tem de um Deus que supre, de um Deus que cuida e do Deus que protege. Na verdade, é nessa tríade de ações de Deus em relação da nossa vida que a gente precisa repousar. Um Deus que supre, um Deus que cuida e o Deus que protege. E aí a gente tem que ter algumas passagens do Novo Testamento que dá essa ideia, que aumenta essa ideia, que dimensiona ou redimensiona essa ideia no coração da gente, lembrando que somos ovelhas do pasto dele e que ele sempre vai fazer isso, suprindo, cuidando e protegendo o tempo todo. Suprindo, inclusive, a gente tem que ter em mente essa ideia que eu pus aí logo no começo, que é o Deus que supre na nossa intimidade, de tal forma em que a gente possa ainda viver momentos de baixa e ainda se sente completo, mesmo não tendo tudo que a gente gostaria de ter. Capítulo 15 de Lucas, nós vamos ler duas passagens do Novo Testamento que dá essa ideia desse Deus cuidador, desse Deus protetor e provedor, né? O que supre, que cuida e protege. No capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, dá essa ideia de como esse Deus é misericordioso, porque tudo que ele faz, irmãos, ele faz não por mérito nosso, ele faz porque ele é misericordioso. Portanto, se você hoje está aqui, por exemplo, e quem vai ouvir depois, às vezes a gente fica assim, será que Deus está de bem comigo? Será que, né, parece que eu não estou sentindo muito Deus na minha vida, parece que irmãos, esquece essas coisas, porque não depende de nós, depende dele, é graça dele, é favor dele, ele nos faz ovelha, e ele nos cuida por sua misericórdia, e ele protege por sua misericórdia, e ele supre por misericórdia. No versículo 4, qual de vocês, no capítulo 15 de Lucas, qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe nos seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Mas vamos completar esse quadro, essa ideia de Deus, com o capítulo 10 de João capítulo 10, vamos completar essa ideia? Olha aqui, o pastor e as ovelhas. É bom a gente ler essas passagens nesses períodos que a gente está vivendo. Jesus vai discorrendo aqui a respeito da relação pastor-ovelha, de como ele cuida das ovelhas. Não dá para a gente ler todo o texto, né? Vamos dar uma olhada aqui a partir, deixa eu ver aqui, do verso 11 também. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nessas duas passagens, voltando para o Salmo 23, quando a gente percebe aqui um Deus que supre, que cuida e que protege, irmãos, essa é a grande oferta de Deus. Como eu disse, eu não vou repetir o que eu já falei em outras mensagens, portanto eu não vou elaborar muito esses dois versículos dentro daquilo que os irmãos já ouviram em outras pregações e pregações passadas, não necessariamente esse ano, mas é essa ideia que a gente tem em mente: Deus como nosso pastor, não por mérito nosso, não porque a gente de fato é bonzinho ou deixa de ser bonzinho, mas um Deus que nos fez ovelha do seu pasto o tempo todo. A preocupação é dele, não deve ser nossa, de suprir, de cuidar e de proteger. Durante todo o tempo da nossa jornada e da nossa caminhada aqui, irmãos, nós vamos viver na dependência de Deus. Ora nós somos mais atacados, ora menos atacados. Ora nós temos menos, ora temos mais dificuldades, inclusive em suprimento. Ora nós nos sentimos mais ou menos fracos, mas em momento nenhum nós vamos nos sentir mais ou menos supridos, mais ou menos protegidos, mais ou menos cuidados, porque Deus não oscila na obra que Ele faz nas nossas vidas. Nós até oscilamos, nós até muitas vezes fraquejamos, tem hora que a gente se sente até afastado e tem hora que até a gente se afasta. Hoje, quando eu estava, até anotei aqui porque foi um pensamento que me veio 2 horas antes do culto, como tem essa ideia do pastor, do pastoreio, do cuidado do pastor em relação à ovelha. Eu achei um versículo bem escondido no Salmo 119, vamos dar uma chegada lá para você ver que interessante. Salmo 119, 176, todas as vezes
em que você se sentir afastado de Deus, ou sentir que Deus está distante, faça isso que o salmista está propondo aqui, no Salmo 119, verso 176. Deixa eu ver se eu anotei direito aqui, quase no fim do Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, né? O último versículo. Ando errante como ovelha perdida. Algumas versões vão colocar o verbo no passado, eu não me lembro qual delas, que eu li várias delas. Andei, né? Alguma versão? Ok. Andei errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Olha aí, gente. Olha isso. O salmista clamando a Deus que o traga de volta. Então, uma dica para você, meu querido. Lembra que eu disse? Lembra que eu falei para os irmãos? Eu disse para os irmãos exatamente isso. Você tem sido, aliás, Deus tem sido o seu pastor? Você tem sido ovelha de fato? Porque ovelha, que é ovelha, irmãos, mesmo quando se sente afastado de Deus, não se rebela, não se revolta, não arreda o pé. Ovelha que é ovelha, sente saudade do pastor, sente saudade de casa, e quando ele está afastado, quando ele está longe de Deus, ele faz o que eu chamei de a oração do desviado, a oração que a gente precisa fazer nesses tempos nesses momentos em que a gente está em baixa. Como eu disse e repito, tem muitas pessoas hoje, irmãos, que preferem atacar a igreja, atacar a Bíblia, atacar a palavra. Alguns sentem até um certo frenesi, sentem até um certo prazer em criticar, muitas vezes até lugares onde viveu durante muito tempo e hoje estão ou desviados mesmo, às vezes adeptos de outra religião, voltando para a religião de origem, ou religião nenhuma, atacando a igreja e a obra de Deus. Mas ovelha que é ovelha, irmãos, que conhece o pastor, ou que conheceu, que experimentou o pastor, e das obras do pastor, e daquilo que o pastor faz, e é capaz de fazer, irmãos, ele não faz isso. Quando ele se sente afastado, ele faz essa oração: Deus, me traz de volta, me leva de volta. Vamos ler de novo, que é um salmo muito bonito. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Quando você se encontrar para baixo, irmãos, sem força nenhuma, ainda que seja só para uma breve oração. Uma vez eu lembro de ter feito uma oração assim para Deus: Deus, eu prefiro morrer, eu prefiro ir para a glória, do que me afastar do Senhor, do que ser motivo de escândalo para o Senhor. Me leva antes que eu vire um motivo de tropeço, ou que eu me distancie do Senhor. Ovelha que é ovelha não quer viver longe do pastor. Ovelha que é ovelha não quer se distanciar do pastor. E eu não digo do pastor, a gente precisa até fazer algum acréscimo aqui, irmãos. E eu me lembro, inclusive, eu me reporto, inclusive, porque às vezes a gente confunde o pastor, figura humana, com o pastor, Deus, não é? A gente acaba querendo misturar as coisas e acaba se revoltando com um em detrimento ou por conta do outro. Eu me lembro, inclusive, quando de fato eu senti aquele ímpeto e aquele chamado e aquela vocação de Deus. E um belo dia eu me deparei com o capítulo 34 do livro de Ezequiel, e eu vi o tamanho da gravidade, o tamanho daquilo que eu estaria me envolvendo. Ezequiel capítulo 34. Nós já estamos indo bem mais da metade para o fim, tá, irmãos? Ezequiel capítulo 34. É uma mensagem muito pesada, inclusive, se algum pastor... Isso serve para mim, mas serve para todos os pastores. Óbvio que pastores aqui é um número, aliás, é um nome, é um título simbólico para as lideranças, serve para os sacerdotes da época, mas também para os líderes políticos, militares da época em Israel. Mas olha isso, na minha versão, a epígrafe, o título do texto é Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Lembrando que mesmo quando nós nos sentimos, e esse é um tempo, muita gente decepcionada, muita gente frustrada com pastores, mas a gente precisa lembrar, irmãos, que há um pastor que nunca vai nos frustrar e nos decepcionar, e que a gente não pode de maneira alguma colocar na conta do Evangelho, na conta da Bíblia, na conta do céu, na conta de Deus, coisas que muitas vezes os homens fazem e nos frustram, e nos decepcionam, e a gente usa muito isso como argumento para se distanciar de Deus, para se afastar do Evangelho.
Então o texto é muito denso, ele é um pouco comprido, mas Deus começa com ameaça, ameaçando os pastores, os falsos pastores, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz para eles: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam os doentes, não enfaixam as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram minhas ovelhas, pois apacentaram a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas, farei com que deixem de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que já não lhes sirvam de comida. E aí vai discorrendo o texto até o ponto em que Deus diz: eu vou ser o pastor delas. Os homens podem nos frustrar, eles podem até nos abandonar. Jesus vai falar naquela passagem que a gente leu lá em João capítulo 10, ele fala do mercenário e do assalariado, daquelas pessoas que muitas vezes elas fazem, mas fazem por interesses escusos, e a gente tem muito disso, mas Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Ainda que nós sejamos muitas vezes fraquinhos ao nosso olhar, ainda que a gente ache que a gente não produza tanta coisa, nós seremos amados do Senhor sempre, amém, irmãos? Porque Deus não tem filhos preferidos e preteridos. Ainda que nós sejamos muitas vezes frustrados, decepcionados, magoados, machucados por pastores humanos, esse pastor de fato, ele nunca vai chegar a esse ponto, porque ele conhece bem as ovelhas e as ovelhas o conhecem muito bem, amém? As ovelhas escutam a sua voz e as ovelhas o seguem. E onde essa voz estiver, as ovelhas estarão. Para a gente ir terminando, irmãos, no versículo 4 fala a respeito desses perigos, e eu já disse de um Deus que cuida, que protege, um Deus que supre. Vou direto então para os versículos 5 e 6, aonde nós vamos. Aliás, no versículo 6 eu só comentaria, irmãos, esse aspecto que a gente esquece às vezes do Deus que cuida. A gente vive um tempo de crentes muito, como eu disse, às vezes viciados nessa coisa de mensagem só do dá-me dá, não é? Mas vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que nos corrige também. Vamos dar uma olhada no versículo 4, tem duas simbologias aqui que eu acho que são interessantes para a gente lembrar, mas eu vou enfatizar só uma, tá? São duas simbologias, mas eu vou enfatizar mais uma do que a outra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso dá a ideia de que nós vamos viver um momento de perigo. Se você quiser ler depois o capítulo 11 de 2 Coríntios, versos 22 em diante, quando Paulo fala a respeito de vários perigos em que ele passa durante a sua jornada ministerial, perigos em rios, perigos entre os patrícios dele, né, os conterrâneos dele, perigo inclusive entre falsos irmãos, perigo de naufrágio, enfim, açoitado várias vezes, então vários perigos, então mostra que muitas vezes nós vamos estar em perigos, né? Mas ele usa dois símbolos aqui que eu acho que é interessante enfatizar mais um do que o outro, que é o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado não é muito da nossa vivência, a gente não tem muita experiência com isso, mas a época que a gente está se reportando, mas em lugares onde há pastoreio e ovelhas, é possível que alguns ainda usem o bordão, que é para fustigar a ovelha, que é para colocar a ovelha no caminho. Muitas vezes eles passavam por lugares perigosos, à beira de córregos com correnteza bravia, ou então eles tinham que espantar lobo, mas também cutucar a ovelha para ela se manter naquele caminho, não cair nas ribanceiras, e também não se machucar. Então muitas vezes usava-se o bordão até para repreender. No livro do Philip Keller, se vocês não leram ainda Philip Keller, Nada Me Faltará, é um dos melhores livros que se tem, está muitas décadas na praça, em que fala sobre a experiência a partir de uma pessoa que teve a dupla experiência, tanto como pastor de ovelhas, acho que na África do Sul, como pastor também de igreja. E ele fala a respeito disso, dos momentos em que ele tinha que quebrar a patinha daquela ovelha quebrada, e aqui que eu quero falar um pouquinho. De um Deus, irmãos, que é o pastor que nos ama, mas é o pastor que nos corrige muitas vezes, para a gente não sair do caminho, e para evitar um mal maior. Eu gosto dessa frase, quando o pastor
Jefferson fala nas pregações dele. Muitas vezes, para evitar um mal maior, inclusive a nossa perdição, o Deus, que esse tipo de pregação, inclusive, não cabe nos púlpitos dos nossos dias, de uma geração de crentes mimizentos, como eu repito com muita frequência, e de crentes que acham que Deus é empregado, que Deus é o nosso empregado e que nós somos patrões. Então vamos dar uma lida no versículo que eu acho que é para não esquecer jamais. Capítulo 12 de Hebreus. Eu ainda sou daquela pregação e daquela teologia que Deus bate sim, que Deus castiga sim, que Deus repreende sim, mas é para um bem maior, é um mal menor para um bem maior, para evitar que a gente se destrambelhe de uma vez, se desregre de uma vez, se desencaminhe de uma vez. Então, irmão, tem a música do Lázaro, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Lázaro pessoalmente num evento na Bahia, em que eu era o preletor e ele era o que faria o louvor, e ele tem aquela música, eu vou passando pela prova. Estão lembrados, irmão? Quem lembra dessa música? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Estão lembrados, irmão? Ao invés de murmurar, meu querido. Tem outra, lembrando que muitas vezes a gente até confunde. A gente confunde isso aqui, fica vendo. A gente coloca muitas vezes, dá até na conta do diabo. O inimigo está furioso, o diabo está fazendo isso aí. Não é não, irmão. Às vezes está confundindo o diabo com a mão de Deus na vida dele. Deus que está açoitando o cabra, como diz lá na minha terra. É Deus que está pegando ele de jeito, porque ama. Quer ver? Capítulo 12, deixa eu só ver aqui, versículo 4, 5 e 6 de Hebreus, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, 4, 5, 6, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime, quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Eu vou ler o 7, é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos, e qual filho que o Pai não corrige? Tá? É lógico que não dá para a gente estender muito esse assunto, mas, irmãos, muitas vezes, algumas enfermidades, inclusive, que a gente não entende, portas que se fecham, situações repentinas, de desfavor, muitas vezes, irmãos, que a gente coloca na conta de Satanás, dando glória para o diabo. A gente deveria, a partir dessa experiência, dessa intimidade com Deus, compreender: obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque se não fosse essa enfermidade, eu não estaria como eu estou hoje. O Wagner está ali balançando a cabeça, e eu lembro do seu testemunho até hoje, né? Se puder direcionar no link da mensagem de hoje, o testemunho do Wagner, quando eles sofreram um acidente, a título de exemplo, e eu lembro da sua pregação, do seu testemunho aqui. É nesses momentos em que nós compreendemos como Ele nos ama, irmãos. Não estou dizendo que o irmão estava sendo repreendido, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Estou lembrando do testemunho dele. Mas como esses momentos, irmãos, ele podia muito bem dizer: irmãos, o inimigo tentou matar a minha família, ou então, irmãos, o diabo está furioso. Ele atribuiu: Deus é misericordioso, Ele nos livrou. Amém? Deu para entender, irmãos? Deus é misericordioso. Ao invés de nós darmos crédito para Satanás, ou por outro lado, muitas vezes, irmãos, ficarmos murmurando, ou por outro lado, a gente se afastar de Deus, mas entender, é uma correção de Deus. Deus fechou essa porta, algo Deus está querendo dizer com isso, algo Deus está fazendo através desse ato, alguma coisa aconteceu de repente na nossa casa, Deus está falando, e muitas vezes a gente vai chegar a essa conclusão, de que nós fomos repreendidos pelo Senhor. Salmo 51, a gente precisa lembrar a respeito disso. Um homem que foi moído por Deus. Vamos dar uma lida no Salmo 51, ver como a gente passeou muito pelo Salmo hoje. Olha o Salmo 51. Aliás, vamos para o 55. Vamos para o 55, daria para aproveitar o 51, mas eu vou para o 55. Versículo 1, dá ouvido a Deus a minha oração, não te escondas da minha súplica,
Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo, a opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, temores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência. Salmo 55, 9 agora, tá, irmão? E conflitos na cidade, dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade, nas suas praças. Não se afastam da opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta, se fosse eu suportaria, nem é que me odeia, nem se exalta contra mim, pois dele me esconderia. E ele vai nesse salmo, que é muito comprido, e no versículo 22 ele vai partindo para o final dizendo: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei em ti. Vejam, leiam depois todo o salmo, ele está passando por cada situação ruim, mas ele termina o salmo com confiança em Deus, ainda que muitas coisas ruins estejam acontecendo com ele. Muita coisa boa sai em períodos ruins da vida da gente. E para terminar, irmãos, ele começa o salmo com: o Senhor é meu pastor. Ele termina falando desse Senhor, em que é um Deus que tem uma festa preparada para a gente, tem um lugar de descanso, tem um lugar de repouso e tem um lugar de alegria. No versículo 5, já terminando, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou sem meu celular aqui, mas se alguém tiver uma Bíblia uma NTLH, uma nova tradução da linguagem de hoje, puder me emprestar, porque eu gosto como termina na nova tradução da linguagem de hoje. É a nova tradução da linguagem de hoje? Olha que legal como termina aqui. Prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Eu acho muito bonito quando na nova tradução da linguagem de hoje, que muita gente não gosta, algumas pessoas não gostam, alguns teólogos não gostam, algumas pessoas não gostam dessa versão, mas eu particularmente gosto como ela flui aqui, essa linguagem. Ele diz: prepara um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. E isso não tem nada a ver com aquelas músicas evangélicas de vingança que a gente viu já na praça por aí, tá, irmão? Não tem nada a ver com aquelas músicas de vingança que a gente já viu, mas mostra como essa pessoa do Salmo 23, que é o Davi, tem uma confiança tão grande, em que ele sabe, irmãos, que mesmo quando os nossos inimigos estão a poucos metros de distância, ao invés de ver a nossa desgraça, porque tem gente que gosta de ver a desgraça alheia, né? Tem gente que gosta de ver a gente destruído, tem gente que gosta de a gente para baixo, mas a garantia que se tem aqui, dentro daquele conceito que o salmista está propondo, muitas vezes o pastor ia passando naqueles montes escarpados, vales perigosos, à beira de rios caudalosos, que tinham aquelas correntezas das quais as ovelhas tinham medo. Olha que interessante, eles se sentiam protegidos. A Bíblia diz que o diabo, irmãos, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas você, meu querido, você sim, isso sim, entre aspas, tá? O pessoal de casa entende o que eu vou dizer aqui entre aspas. Se tem alguém com o corpo fechado, irmão, se tem alguém blindado, essas pessoas são aqueles que estão no Senhor, amém? Enquanto seus inimigos estão rosnando, ainda que sejam humanos, enquanto eles estão em volta, querendo a sua pele, querendo o seu couro, você se sente seguro em Deus, ainda que as correntezas, os mares estejam bramando, ainda que você tenha o diabo circundando, né, cerceando a sua vida, você se sente seguro. E a Bíblia diz exatamente isso: prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver, tu me recebe como um convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Isso fala de celebração, isso fala de uma vida de celebração, de uma vida de louvor. A gente podia terminar inclusive aqui com o capítulo 61 do livro de Isaías. Vamos para lá e a gente termina.
Isaías capítulo 61. Essa pandemia, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, que ela termine para nós com celebração, independente do que aconteceu. Milhões de infectados, milhares e milhares de pessoas foram embora, outros tantos milhões de pessoas que deverão ser infectadas, mas para nós, irmãos, tudo termina em celebração. Amém? De que Deus não perdeu o controle da história, de que Ele é o pastor que nos conduz no curso dessa história. Aliás, eu nem vou terminar com essa passagem, mas é uma passagem que vou rapidinho para lá, que é Apocalipse, lá no finalzão, que é o rio para onde Deus vai nos guiar, enquanto a gente está andando nesse mundo revolto, de montes escarpados, de lugares perigosos, de inimigos vorazes, é onde a gente vai terminar. Isaías capítulo 61, versos 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade aos gemados, a pregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a unção de Deus sobre as nossas vidas, é essa unção. Alguns pregadores e alguns escritores optam por falar da unção que o pastor faz sobre a ovelha, para proteger a ovelha daquelas infecções por moscas, etc. Mas nós vamos por esse caminho, de um Deus que nos recebe para uma festa, porque essa unção que a gente tem aqui no contexto é a ideia de alguém que é recebido como um convidado de honra, por isso eu peguei aquela versão, e é reconhecido como um convidado de honra, inclusive o seu copo, como um convidado de honra, ele é cheio até transbordar. Que você se sinta um convidado de honra para as bodas do Cordeiro, amém? Apesar de tudo, você continua sendo ungido do Senhor, apesar de tudo, você continua tendo a sua vida cheia do Espírito Santo, e a gente termina no lugar para onde esse pastor vai nos levar, no final de toda essa fadiga, irmãos, no final de toda essa fadiga chamada mundo, no final de toda fadiga chamada vida que a gente tem vivido nesse tempo presente, de todo o cansaço, de toda a angústia que a gente possa ter passado, e desespero, e frustração, e decepção, e assim por diante. Capítulo 22 de Apocalipse é para onde Deus está nos levando, é para esse rio, é para beber definitivamente, e por último nesse rio, nós que já bebemos da fonte que é o próprio Jesus, nós vamos beber nesse outro rio, nessa fonte na eternidade. Alguns já foram para lá. Esse ano nós enterramos algumas pessoas. Esse ano, lamentavelmente, nós tivemos que nos despedir de algumas pessoas. Mas, indiferentemente daqueles que já partiram, e daqueles que serão arrebatados ou não, e daqueles que eventualmente ainda vão partir daqui para frente, irmãos, o nosso pastor, ele vai nos levar para esse lugar aqui. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. É para esse lugar último, de descanso, de sossego, de gozo, de paz, de alegria eterna, que o nosso pastor está nos levando. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pés e vamos orar. É para esse lugar que o nosso pastor está nos conduzindo. Enquanto nós estamos indo para lá, nós vamos passar por lugares íngremes, percalços de montes escarpados, correndo o risco de sermos atingidos por desmoronamentos. Vamos passar por situações em que por pouco nós vamos sentir o bafo do inimigo bem perto de nós, em momentos em que a gente vai estar cara a cara com as situações mais desastrosas, mais frustrantes, mas o nosso pastor está o tempo todo cuidando, suprindo e protegendo. Você pode dizer amém? Querido Pai, nós te louvamos, que a Tua palavra fique em nossos corações, em tempo de angústia, de desespero, de desterro, em tempo, ó Deus, de desesperança, de gente, ó Deus, angustiada,
de pessoas que muitas vezes estão como que tateando no escuro. Podemos entender, ó Deus, que há um pastor que supre todas as nossas necessidades mais profundas, as necessidades da nossa alma, que nos faz sentir completos, que nos faz sentir plenos, ó Pai. Deus, nós entendemos, nós confiamos no Deus que cuida de nós, mesmo quando nos sentimos tão pequenos e tão desamparados, tão frágeis, tão fracos, tudo podemos naquele que nos fortalece, diz a Tua palavra, mesmo quando achamos que não podemos nada, porque a Tua graça nos basta. E do Deus que nos protege, Senhor, dos nossos inimigos, nossos adversários mais poderosos, que nos protege de Satanás, que nos protege dos homens maus, que nos protege de nós mesmos, que nos guarda de nós mesmos, ó Deus, que nos guarda, Senhor querido, das nossas vontades, dos nossos desejos ambíguos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa jornada, que nessa caminhada, que nesse caminho, possamos, ó Deus, o tempo todo sentir que o Senhor está perto, ora com o bordão, ora com o cajado, nos trazendo para perto do Senhor, quando eventualmente nos distanciarmos de Ti, nos desencaminharmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter esse pastor, o sumo pastor, ainda que os homens, os pastores humanos, muitas vezes possam nos frustrar, nos decepcionar, Deus, que nós compreendamos, Pai, que o sumo pastor, o supremo pastor, o pastor das nossas almas, Ele sim está perto de nós o tempo todo e não nos abandonará. A Tua palavra diz que ninguém nos arrebatará das Tuas mãos. Que tenhamos, ó Deus, essa segurança para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre toda a igreja hoje e sempre. Deus abençoe, tchau.